Deus. Eu queria convidar para vir aqui à frente o pastor Robson, por favor, meu amado. Acho que o pastor conheceu o vídeo, Pastor Robson é importante também para esta família, para esse contexto da nossa igreja, e aqui também representando o nosso presbitério, e por que não dizer o nosso sino também, né? O nosso presidente do nosso presbitério e também secretário do nosso sino, para orarmos, falarmos com Deus. Amados, nós temos muito a agradecer a Deus até aqui, e a gente vai reconhecer isso da parte de Deus. Irmãos, graças e paz. Amém. Hoje estamos aqui para louvarmos a Deus, glorificarmos ao Senhor pela vida da serva de Deus. Estava ali agora falando com a Flávia como que a dona Lídia nos tratava muito carinhosamente. Ela, toda vez que acabava o culto, eu estava à porta, né? Dona Lídia por muitos anos, né? Servindo a Deus ali na igreja, na primeira igreja da Barra, professora de escola dominical no início dos jovens. Quando eu cheguei, ela já era professora da classe de adultos, né? No templo. E ela abraçava eu e Flávia, falando assim: meus queridinhos, né? De vez em quando, meus filhinhos. E a Flávia teve assim muita intimidade com ela também, porque a Flávia na época vendia Mary Kay, ela só queria comprar com a Flávia e tinha que marcar o horário, o dia e o momento, não é? E nós amávamos demais Dona Lídia, amávamos pelo carinho que ela tinha pela igreja do Senhor, segundo, nós amávamos porque nós sabíamos que o que ela fazia na igreja era de todo o coração. Nós temos aqui, né, os nossos irmãos lá da igreja da Barra, e também quem daqui sabe muito bem como é que ela era. E aprove a Deus recolher, e nós temos a certeza que agora ela está com o Pai, com o Senhor. Lá não existe tristeza nem dor, lá não existe confusão, lá não existe medo, mas só alegria perene na presença do Pai. Essa é a nossa esperança, e esse deveria ser o nosso desejo maior. É como o apóstolo Paulo diz: estar com o Senhor é muito melhor. Ela já está lá. Daqui a uns tempos nós estaremos lá novamente juntos, e nós viveremos juntos eternamente com o Senhor, na glória eterna. Então eu quero aqui orar e louvar a Deus pela vida da nossa querida irmã. Deixará muita saudade, não é? Deixa mesmo. E como dizem, né? Os bons morrem cedo demais. Os bons morrem cedo, né? Uma pessoa pode ter 120 anos, mas se é uma pessoa boa, você fala assim: foi cedo demais, podia ficar, não é? Esse é o nosso sentimento, não é? Que a dona Lídia podia ficar mais tempo, mas o Senhor tinha planos muito maiores do que os nossos. Então, fica aqui também o meu cumprimento em nome da executiva do PITN, do presbitério, como presidente, o nosso sentimento para com toda a família, e nós estamos em oração. E eu quero convidar você à oração mais uma vez. Feche seus olhos. Deus querido, nós louvamos o Senhor, engrandecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, soberano, maravilhoso. E ó Deus, como foi dito aqui, 74 anos, há 74 anos, o Senhor fez vir a esse mundo uma criancinha chamada Lídia. E ó Deus, nesses anos todos, ela viveu para o Senhor. Aleluia. Ela deixou um legado. Verdade. Quantos que estão aqui, ó Deus, nessa noite, e outros que não estão, ó Deus, aprenderam da palavra do Senhor, aprenderam o Evangelho como a dona Lídia, na escola bíblica dominical,
Ó Deus querido, o Senhor usou a tua serva para, Deus, abençoar a tua igreja, abençoar o reino do Senhor. E por isso a nossa alegria, porque o Senhor tem colocado pessoas valorosas no nosso meio para nos abençoar. E uma delas, ó Deus, foi a dona Lídia. Nós agradecemos o Senhor pela vida dela, pelo tempo que ela passou, ó Deus, no meio da sua família, em meio à igreja do Senhor, fazendo a diferença. Ó Deus, sendo serva do Senhor, serva fiel. E agora, ó Deus, nós nos alegramos ainda mais, porque nós temos a certeza absoluta que ela está na glória com o Senhor. Nós nos alegramos também porque um dia nós nos reencontraremos nas mansões celestiais. Ó Deus querido, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. Ó Deus, eu peço agora, por todos nós que estamos aqui, que nós possamos, ó Deus, imitar a vida da Dona Lídia, sendo uma serva fiel, sendo uma pessoa que ama a igreja do Senhor e ama a igreja local. Ó Deus querido, ajuda-nos a aprendermos com o legado que ela deixa. E que, ó Deus, o Senhor continue sendo engrandecido e exaltado, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém.
a gente se alegra, né, gente? Saber que o que está reservado para cada um de nós que estamos em Cristo é algo maravilhoso. O estar com Jesus aqui é bom. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Vou parafrasear: viver é bom, mas estar com o Senhor é infinitamente mais, é melhor. Essa canção nos faz pensar sobre essas coisas. Essa canção nos faz pensar também sobre a visão que o Senhor dá ao profeta: as ruas de ouro, onde tudo é perfeito. Essa canção nos faz pensar sobre as Escrituras que o Senhor Jesus disse quando na sua partida: eu vou e vou preparar lugar, e aonde eu estiver, vocês vão estar também. E isso alegra o nosso coração. Eu queria que você agradecesse ao Senhor, porque o Senhor é perfeito em tudo que faz, em tudo, absolutamente tudo que faz. Quero que você agradeça a Deus com uma palavra de oração. Eu quero convidar aqui o pastor, me ajuda, pastor Lucas, eu queria que a gente orasse assim, exaltando ao Senhor pela benignidade, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, não apenas em não nos tratar segundo as nossas obras, mas nos dar a bênção da salvação, a certeza da vida eterna. A graça e a paz e o conforto de Cristo seja sobre você nessa noite, com sua família. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. O Senhor nos dá esse privilégio de, em meio à luta, em meio aos lutos da vida, em meio às dores, já que estamos nessa condição, os seres humanos, o Senhor nos dá o privilégio de enxergar tudo isso através das lentes da Tua graça, através das lentes do Teu sacrifício, enviando Teu Filho naquela cruz, para morrer por gente como nós, para morrer por cada um de nós aqui que proclama o Teu nome, para se entregar por Lídia também. Nós queremos agradecer pela Tua graça, agradecer pela Tua misericórdia, agradecer pelo Teu consolo que já toma conta do nosso coração, de nossa alma, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Pai da consolação, é o Pai das luzes, e nós pedimos esse conforto para nós. E nós cremos, Senhor, que não apenas hoje, mas todos os dias de nossas vidas, o Senhor estará ao nosso lado com a Tua doce presença, nos confortando, nos consolando, nos fazendo caminhar, Senhor, sabendo, tendo certeza e convicção de que nós encontraremos outra vez Lídia. Nós encontraremos ela naquele grande dia, Senhor. Estaremos reunidos juntos, louvando o perfeito louvor, exaltando o Seu nome. Essa paz toma conta de nossos corações. Essa paz nos torna seguros no Senhor. Essa paz nos faz colocar os fardos, as dores, as feridas são cicatrizadas, porque nós cremos que o Senhor derrama o Teu bálsamo de amor sobre nós, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Lídia. Muito obrigado pela Tua salvação em nossas vidas. Porque nós oramos gratos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Abra sua Bíblia, querido. Carta de Paulo aos Efésios. Abra no capítulo 5, por gentileza. Nós vamos ler 2 versículos a priori. Eu gostaria que você estivesse atento ao que diz a palavra do Senhor, uma vez que ela alimenta a nossa alma, o nosso coração. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Você pode acompanhar na tela, você pode abrir a sua Bíblia também. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pai querido, é a Tua palavra que nós acabamos de ler. Palavra essa, ó Deus, que o Senhor tem preparado para cada um de nós aqui nessa noite, como alimento, como despertamento. Uma vez, ó Deus, que o Senhor, como um bom Pai, que ama os seus filhos, instrui e nos conduz a caminho plano. Portanto, nós queremos rogar-te, Deus, que esse tempo da palavra seja de descanso para o teu povo. Assim oramos em Cristo Jesus. O tempo perguntou para o tempo: quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. A questão tempo sempre foi um ponto de conquista, um ponto de despertamento aos filósofos e aos curiosos, aqueles que querem compreender algumas coisas. A despeito disso, selecionei alguns que vieram à memória e fiquei pensando, meditando sobre isso. Quando pensamos num célebre chamado Aristóteles, ele vai dizer que o tempo não é algo em si, mas é algo com características peculiares, e que o tempo é o número do movimento. Quando nós olhamos para Immanuel Kant, ele vai falar que o tempo é uma condição da coisa em si. Quando pensamos, olhamos para o homem da relatividade, Albert Einstein, ele vai falar que o tempo é relativo quanto ao vínculo com a velocidade. Quando nós olhamos para o princípio do tempo no entendimento de Santo Agostinho, o tempo é uma sucessão de eventos que estão em constante mudança. Quando nós olhamos a respeito de tempo, na linguagem do sábio e inspirado Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 3, ele vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, há um fim, há um propósito, e ele vai dissecar, falar algumas coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de colher, e ali ele vai discorrer a respeito do tempo. E por que nós estamos falando de tempo? Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sendo instrumento nas mãos de Deus, ou seja, essa palavra não é do entendimento de Paulo, mas do Senhor, e traz para nós a respeito do tempo, que é o que nós acabamos de ler. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Remindo o tempo. Irmãos, hoje é um dia para nós refletirmos algumas coisas, pensarmos algumas coisas. Há mais contentamento num momento como esse do que num tempo de festa, celebração, porque é um tempo que a gente pensa, é um tempo que a gente vai lá no recôndito, onde a gente fica sós com a gente mesmo, e por que não dizer com Senhor? É um tempo onde a gente reflete a respeito da nossa vida, porque a gente começa a pensar
tão curto, é tão rápido. Na pena do salmista vai dizer que é como a relva, cresce, viceja, amanhã já não existe mais. Quando nós olhamos para o salmista no Salmo 139, vai dizer que os nossos dias, vamos trazer o contexto, nosso tempo, eles são todos contados na presença do Senhor. Quando nós olhamos também para a palavra no Salmo 90, vai dizer que a nossa vida vai de 70 a 80. O que passar disso aí não seria infarto. E nós começamos a refletir sobre essas coisas num momento como esse, aonde a gente se despede de alguém, aonde a gente diz até logo, aonde a gente começa a pensar, como nós cantamos aqui, é para a pátria que vou. E a gente começa a pensar em muitas coisas, e aí a gente pensa, mas rapidamente a gente esquece. Rapidamente a corrida do dia a dia, os afazeres, os compromissos, as coisas vão nos tomando, e a gente começa a esquecer de tudo o que aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2025. E a gente começa a pensar no próximo, quando acontecer. E aí a gente começa a pensar sobre o tempo, quando a gente depara com essa palavra, remir o tempo. Mas eu não sei muito bem o que é remir o tempo, eu não entendo muito bem. Eu quero trazer para você aqui sobre uma temática, e é uma pergunta: a caminhada cristã, como vai? Escreve para mim, Gênio. A caminhada cristã, como vai? Eu queria que você, amado irmão, irmã, você, família, eu queria que você pensasse, eu quero fazer aqui, o título é uma pergunta, e eu quero lançar mais 3 perguntas aqui para a gente pensar essa noite. E o título não vou considerar aqui a princípio, eu quero que você pense nessa que eu vou fazer agora. Quanto tempo você tem? Eu quero que você pense nessa pergunta. Quanto tempo você tem? Eu já estou contando o tempo, os meus 53, quase 54 anos. Eu não sei quanto dá em dias, eu não sei quanto dá em horas, em minutos, mas eu julgo ser um tempo razoável. E quanto tempo é a segunda pergunta, né? Ou melhor, ainda dentro dessa, quanto tempo ainda terei? Você sabe? Eu não sei. Eu não sei. A gente não sabe. Diz a palavra de Deus que basta cada dia o seu próprio mal. E aqui na carta de Paulo aos Efésios, os dias são maus. Nós não sabemos o que nos está preparado. Mas a segunda pergunta que eu quero que você responda para você mesmo é: o que você tem feito do seu tempo? A primeira que eu fiz é quanto tempo você tem. A segunda é o que você tem feito do seu tempo, enquanto mordomo, né? Que Deus te deu, os dias que Deus te deu, o que você tem feito? E a terceira pergunta, e é essa que nós vamos responder aqui, essa que nós vamos trazer a resposta: o que Deus quer que você faça do seu tempo? Essa nós vamos responder à luz da palavra. Eu quero que você olhe comigo aqui no capítulo 15, no versículo 5, capítulo 5, versículo 15 e 16 de Efésios, aonde nós temos algumas particularidades aqui que eu quero destacar com você. O apóstolo Paulo não começa aqui, a ideia que ele está trabalhando aqui na sua escrita, não começa no versículo 15, ele está trazendo aqui lá no início, né? Porque não, lá no início do capítulo 5, ele vai trabalhar aqui a igreja aos irmãos de Éfeso, sede, pois, imitadores de Deus. Ele está falando para alguém que já recebeu do Senhor Jesus a nova vida. A contagem do tempo do antes
antes até Cristo e depois de Cristo. Então ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui, irmãos, eu estou trazendo a resposta a essa pergunta: o que Deus quer que você faça do tempo? E nós olhamos o início do apóstolo Paulo trazendo sede, pois, imitadores de Deus. A palavra aqui, imitar aqui, é você fazer exatamente tudo o que ele fazia. A pessoa de Jesus Cristo. Tudo que ele deixou para fazer. Mas eu quero que você observe comigo, lá no versículo que eu falei, que nós lemos aqui, no 15 e 16, ele vai dizer o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Eu quero que você observe comigo aqui uma expressão que está aqui, olha, vede prudentemente. É uma palavra aqui que merece destaque na nossa fala e no entendimento do texto. A palavra aqui, essa palavra prudente, na língua grega, ela traz a ideia de precisão. Na verdade, não é ideia, é o que ele está dizendo. Precisão, ou cuidadosamente, ou diligentemente. E aqui trazendo ao seu contexto: cuidado. Se nós fôssemos trazer aqui numa linguagem mais próxima, mais simples, vede prudentemente como andais, observa como você está caminhando. E a palavra andar aqui, que está no nosso português aqui, é uma palavra interessante, irmãos, ela merece destaque também. Na língua grega, ela traz a ideia de conduzir-se. Não é apenas esse andar, dar esses passos, mas é a condução. É a condução, né? Caminha com cuidado. Tenha cuidado com o que você está, a forma que você está caminhando. Esteja atento à forma que você está caminhando. Porque a palavra prudente, ela mostra que você precisa trabalhar de tal maneira, cuidadosamente, porque se não fizer, gera uma punição. Se você não andar cuidadosamente, tem algo que pode acontecer. Você pode tropeçar, você pode tomar algum tipo de prejuízo. Eu quero que você pense, você que porventura teve ou conhece alguém que um dia trabalhou um investimento, aplicou o seu recurso num determinado ramo de negócios. Alguém que colocou uma determinada quantia e ele precisou analisar muito bem isso. Eu estou falando isso para os irmãos porque eu nunca tive muita coisa. E certa feita, ousadamente, eu entrei e apliquei um pouquinho de dinheiro em fundo de investimento bancário. Eu fiquei até fazer isso, eu analisei muito. Eu pensei muito, porque eu pensei, se eu perder, eu não sei como é que fica. E aí deu tudo certo. Funcionou. Mas como eu não tenho veia para isso, eu falei, vou sair logo. Eu saí logo. Saí rapidinho. Ganhei. Passou o seu tempo. Eu pensei, eu vou fazer novamente. Entrei. E se eu tive um aplicativo de banco que todos nós temos? Seu banco. Entrei lá. Coloquei mais um pouquinho de dinheiro lá, coloquei lá no fundo de investimento. O que aconteceu? Perdeu. Não, eu ganhei, gente. Eu sabia que você ia pensar nisso. Ganhei, eu pensei bastante, eu calculei, eu ficava assistindo, televisão, dólar, ficava naquele negócio. Mas aquilo estava me incomodando, eu só pensava naquilo. E eu tinha que pensar no evangelho, pregar a palavra. Então, estou pensando naquilo, estou pensando naquele negócio. Eu só sei que eu me tornava alguém prudente para fazer aquele tipo de coisa. Eu estava sempre analisando para não cair no prejuízo. Amados, eu contei isso para você pensar sobre essa palavra, isso que o Senhor está falando aqui. Você que é um imitador de Cristo, assim como eu, o Senhor quer, é a pergunta que nós estamos respondendo, quer que nós andemos de forma prudente, porque se não andarmos de forma prudente, teria um preço. Algo pode acontecer, pode se gerar prejuízo. E é isso que o Senhor está falando
Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Como que o Senhor quer que nós andemos? Como que o Senhor quer a nova caminhada cristã? Uma vida de santidade. Aí eu quero que você olhe o versículo 17, ou melhor, versículo 16, né? Ele vai dizer, a expressão aqui, ou melhor, ainda no início, né? Não prudentemente